Hoje venho chamar a atenção para este livro. Vivos para além da morte, o mais antigo cemitério cristão de Pequim, Shala. Ora bom, este cemitério, onde foram sepultados alguns dos maiores nomes da ciência europeia do século XVI e XVII, é um monumento aos jesuítas que integraram durante mais de um século o chamado Tribunal das Matemáticas de Pequim, ou seja, o Observatório Astronómico do Imperador. Este observatório tinha então uma importância crucial, pois dependia dos cálculos ali realizados a precisão do calendário e as datas exatas das colheitas e das sementeiras num país tão populoso como a China e completamente dependente da agricultura para a sobrevivência. Pode compreender-se a importância que era dada aos cientistas, todos eles jesuítas que lá trabalhavam. Ora bem, a certa altura foi necessário encontrar um local de sepultura para os padres na capital do Império e não foi fácil, como se diz aqui, e eu leio. Matteo Ricci foi o pioneiro jesuíta e o superior da missão da China. No final da sua vida, procurou encontrar local para a sua própria sepultura e para 4 dos seus confrades, mas não lhe foi possível concluir as negociações antes da sua morte, em 16 de maio de 1610. Como a lei chinesa proibia a sepultura dentro dos muros da cidade, iniciaram uma longa e complicada série de negociações que finalmente resultaram numa dádiva imperial de terreno mesmo à saída da cidade. Muitos eunucos palacianos tinham propriedades fora dos muros da cidade como segunda residência e como local de sepultura. Essa propriedade não longe da porta da cidade. O nome da área em geral era Hurly-Go, o canal dos 2 Li Long, nome que ainda existe como um dos distritos de Pequim. De Zalan-Hurly-Go, os franceses tiraram o nome de Chalaeul, ou Chala, em Pinim, Zalan. Um eunuco tinha sido sepultado em Chala em 1569, mas ao tempo da morte de Ricci, a propriedade pertencia a outro eunuco chamado Yang. Contudo, este estava na prisão e condenado à morte. As autoridades confiscaram a propriedade e ofereceram-na então aos jesuítas. Estes, sem estarem cientes das circunstâncias, aceitaram a oferta. Quando apuraram os factos, consideraram ser já demasiado tarde para proceder à alteração ao processo em curso e aceitaram. As vicissitudes da história da China, principalmente ao longo do século XIX e primeira metade do século XX, levou a que o pequeno cemitério fosse vandalizado, por pouco não tendo desaparecido de todo. Salvaram da destruição os maiores inimigos da Igreja Católica. É verdade, o cemitério acabaria por ficar na dependência da Escola de Quadros do Partido Comunista, que procedeu à sua recuperação. Talvez por isso não seja fácil ainda hoje visitar este diminuto rincão dos jesuítas. Para isso é necessário uma licença especial. Os sepulcros seguem a tradição chinesa de longas lápides com inscrições gravadas em latim e em chinês e com o escudo da missão jesuíta com a inscrição IHS, rodeado pelo dragão chinês, o símbolo do imperador. No topo, o cemitério tem 2 áreas, uma que abriga as sepulturas de Ricci, Verbiest e Schell von Belt, os 3 europeus de maior renome da corte. Na outra estão os túmulos de 63 missionários, a maioria europeus, sobretudo portugueses, franceses, italianos e alemães, embora também haja alguns chineses. Vivos para além da morte, o mais antigo cemitério cristão de Pequim, Shala. Volto para a semana com mais livros e mais autores.